Por menos de R$ 190, você leva 6 camisetas de treino com qualidade incomparável. Na Alphaco, você encontra o melhor custo-benefício do mercado. São diversos kits de roupas acessíveis para quem quer treinar com estilo e conforto. E tem mais, usando o nosso cupom clássico e pagando via Pix, você garante desconto em todos os produtos e ainda leva frete grátis. O link está aqui na descrição. E onde fica a linha tênue, na verdade a linha-chave, né? Entre essa linha entre o conhecimento científico e base de artigos e o conhecimento na prática, como vê alguns profissionais, né, que já se tornaram aqueles da velha guarda, acho que é, como se fala? Que, por exemplo, não precisa do CREF só por ele já atuar na área. Provisionado, esqueci esse nome. Ele já é provisionado, ou até não. O cara, ele realmente só se formou o básico, mas sabia muita coisa na prática. O que pesa mais hoje para você? Você acha que ter os dois é o essencial? Ou um sempre vai mais pesado que o outro, assim, de forma indiscutível? Sempre existe essa briga, né, entre prática e ciência. Para mim, elas andam juntas. Quer um exemplo? Antigamente a galera falava assim: se você girar o seu calcanhar para fora na panturrilha, pega mais o gastrocnêmio lateral. Se você girar o seu calcanhar para dentro e a ponta dos pés para fora, pega mais o gastrocnêmio medial. E os bodybuilders sempre fizeram isso a vida inteira. E o que é que a ciência fazia? Os cientistas, claro que não, não muda nada. Como é que rotacionar o quadril e o joelho vai influenciar no movimento da panturrilha? Não tem nenhuma conexão ali de origem e inserção que justifique essa mudança de posicionamento gerar uma hipertrofia diferente. Então isso é besteira, isso não serve para nada, isso é invenção, é empirismo, é coisa de atleta, é coisa de bombado. E aí, eu acho que fazem 2 anos, o João Nunes, que é um grande pesquisador do Brasil, que é um cara que gosta de bodybuilder, ele fez esse estudo. E o que é que ele viu? Que é verdade. Então demorou quantos anos? Sei lá, 20 anos, 25, para confirmar uma coisa que era prática apenas, dizia, e as pessoas que diziam ser da ciência condenavam. Então foi feito o estudo e verificou que existe validade. Então, de fato, acontece isso com hipertrofia. Então, é para ver como nem sempre a ciência ela está na frente da prática, ou acompanha a velocidade daquilo que é feito na prática. O que é mais importante é que a prática vá tentando trazer novos caminhos, mas que eles sejam justificados posteriormente pela ciência. Né? Você não vai inventar, um agachamento de cabeça para baixo vai ser melhor, porque não faz sentido. Mas se houver a mínima plausibilidade, vale a pena aplicar. Até porque existe uma frase que fala assim: a ausência de evidência, ou seja, a ausência de ter algum estudo, não implica que exista ausência de efeito. Ou seja, não quer dizer que porque não tem estudo, que aquilo não funciona. Significa apenas que não tem estudo. Sim. Só que, qual a plausibilidade disso? A hipótese é baseada em quê? Em cinesiologia, biomecânica. Então, a ciência nunca vai ter todas as respostas. E é justamente por isso que ela é ciência, porque ela vai estar procurando novos métodos, novos caminhos e confirmando. Né? Então, não dá para dizer que você é um profissional baseado 100% na ciência. Não dá para dizer. Sabe por quê? Porque não existe um estudo de hipertrofia comparando hipertrofia entre exercícios de costas, por exemplo. Todo mundo diz, puxada. Qual a diferença de pegar aberto, fechado, supinado, mais aberto, mais fechado, pronado? Não tem estudo comparando, só ativação. Remadas, mais aberto, mais fechado, não tem estudo. É só ativação. Então, não vamos treinar costa, já que não tem artigo? Entende? Então, vai ter que confiar na prática. Sim. Né? Vai ter que confiar nas hipóteses biomecânicas. Então, não dá para dizer que você é só de um ou só de outro. Eu acho que o bom profissional é aquele que bebe das duas fontes, que se mantém na prática ali, né? E que sabe entender a ciência como um norte. Né? Mas ela não vai ter todas as... Não é um Waze porque não tem todas as respostas. Sim. Pô, mas mano, essa parada da prática me incomoda muito. Porque tem muita coisa assim que é evidente, né? Então são pessoas que fazem há muito tempo. Um exemplo, vai. Não tem como não falar, né? Não tem como não falar, né? O Paul Plex falava, lá em 1988, algum exercício. E, porra, o Tom Platz fudido lá com a perna do caralho e tal. Aí, pô, como que tu vai falar pra aquele cara que não funcionou, tá ligado? Aí a gente fica pensando, cara, é individual, faltou estudo, o que aquele cara fez? É babaquice, é baboseira, ou aquele cara teve sorte de ter umas pernas grandes? Aí você vê até o Jorlan aplicando alguns exercícios que atletas antigos faziam. Alguns a galera concorda, outros a galera discrimina. Mas, puta, cara, o que mais me dá agonia é o cara mostrar o resultado
e tu fala, caramba, cara, não é que não precise de estudo. Tipo assim, pô, que legal, teve resultado. O cara fez e teve. Agora, quando o cara, pô, não fez e não teve, tá na dúvida, quer colocar aquela crença como verdade, e tu fala, pô, mas não tem estudo, e começa a discussão do caralho. Fica foda, mano. Eu também acabo acreditando muito que a prática, velho. Tipo, o Jolan mostrou um exercício lá bizarro e o cara deu certo. Aí, pô, tu vai falar o quê, pô? Tipo, ele mostrou o resultado. Entendeu? Tem várias vertentes nisso, né? Por quê? Primeiro, é muito comum na internet a gente fazer assim, ó. Esse exercício aqui vai mudar o seu glúteo. Não, aí fudeu. Seu exercício aqui vai mudar o seu glúteo. Não tem como a gente aferir a eficiência de um exercício no processo e justificar o seu resultado por um exercício, porque o resultado é uma soma de vários exercícios. Então, sempre que a gente se baseia de... esse aqui é o melhor exercício de glúteo. Não tem como, porque você não treina um exercício só. Então, é muito difícil você justificar determinado resultado por determinada conduta única. Então, isso já invalida muito a sua opinião prática, tá? Mas eu acredito, como eu justifiquei antes, que existem estratégias de treino que não são ainda verificadas pela ciência e nem por isso quer dizer que não funciona. Significa que não foram verificadas. Só que, obviamente, como eu falei, tem que ter uma plausibilidade. Por exemplo, você perguntou do Tom Platz. Pô, ele tinha as melhores pernas de todos os tempos. Você vai dizer que aquele cara treinava errado? De forma alguma. Mas você vai dizer que tudo que ele faz é certo? Também não. Sabe por quê? Porque existe outro fator. Qual é? Genética. Exato. Você não tem a genética do Tom Platz, cara. Então, fazendo o que ele faz, você não vai ter o mesmo resultado. Porque a gente somos, eu ia soltar aqui, pô, a gente somos é foda. Nós somos seres individuais. Então, a resposta biológica não é exata. Né? Então, por isso só já invalida isso. Mas você vai dizer que o conceito que ele usava de treino, as estratégias não funcionam? Claro que não, porque mesmo com toda a genética, ele não teria atingido aquele desenvolvimento máximo. Mesmo com toda a genética e o uso de esteroide. Então, 90% do que ele está fazendo, ele está certo. Mas se ele tivesse inventado, vamos fazer um agachamento de cabeça para baixo. Não, mas olha a perna dele, funciona. Não dá para ser assim. Mas sabe, por exemplo, ele foi um cara que mostrou antes que todo mundo a extensora com o tronco mais para trás. Sim. Ele bem deitado na extensora e tem esse vídeo meio famoso. E hoje a gente tem artigos mostrando aí as primeiras evidências que você reduzir o grau de flexão do quadril, alonga mais o reto femoral e traz uma vantagem de hipertrofia pelo treinamento em posição alongada. Então vai dizer que, a prática no início, lá atrás, não tinha esse estudo. Sim. Mas o cara foi inteligente o suficiente para pensar, se eu jogo o quadril mais para trás, eu sinto que alonga mais, talvez isso melhore, e foi lá e fez. Não ficou esperando sair um artigo. Mas se ele tivesse dito assim, eu senti que se eu fizer a extensora de trás para frente é melhor. Mas você fala, não faz sentido nenhum, não muda nada, tá ligado? Então existe esse limiar entre fazer uma coisa que tem plausibilidade e ter uma hipótese por trás que valida e tirar uma coisa da tua cabeça que a biomecânica básica explica que não funciona. Sim. Só que aí a gente tem o 8 e 80. A gente tem que ficar no meio termo. Porque, por exemplo, eu vou explicar um exercício aqui. Você faz X movimento e vai pegar mais a porção tal. Mas biomecanicamente não faz sentido nenhum. Então você pode falar, não, meu amigo, isso não faz sentido nenhum, não funciona. Mas não tem estudo. Mas também não precisa ter, porque é biomecânica básica. Entende? Então eu diria que são erros grotescos. E aí justificaria você dizer, não, isso aí não serve. Por mais que seja a sua prática que você acha que funciona, você vai ter que brigar com o Newton, que é a lei da física. Sim. Entendeu? Ou então deve funcionar em Marte, que não tem gravidade. Enfim, E olha lá. é nesse ponto que eu sempre falo. Eu vejo também alguns exercícios antigos, por exemplo, sissy squat. A galera reclama, lesão, tudo mais. Não sei se tem seus benefícios, eu nunca pratiquei, mas alguma galera acaba demonizando alguns exercícios por tais evidências de, por exemplo... Bom, galera, o sissy squat, um exemplo, tá? Muito chulo. O sissy você poderia estar substituindo pela própria cadeira extensora. Ela é melhor e vai te trazer mais benefício, um exemplo. Aí o cara, ele pega simplesmente... Você acha que esses exercícios, que por mais que não tenha tanta melhora contra outros, ele ainda se mantém descartável? Porque você vê exercícios que a galera não usa mais tanto, igual um agachamento frontal. É raro. Sim. Você vê a galera perfumando no agachamento tradicional, barra nas costas. Mas o frontal, que também tem seus benefícios, mas também tem seus malefícios. Creio eu que todo exercício que é livre e te exige um equilíbrio, uma conexão e tal,
você tem que prestar muita atenção para não se lesionar, igual a galera que exagera com carga e tal. Isso é questão já de imprudência. Mas é um exercício que a galera descartou por falar não precisa, porque o agachamento convencional, ele também tem seus benefícios até maiores do que o frontal. Então você acha que eles são descartáveis, podem se manter, podem ser utilizados em alguma fase, ou tu fala, não, mano, melhor sempre usar o que vai te dar evidência. Na faculdade eu aprendi uma frase que existe. Não existe exercício contraindicado. Existem pessoas contraindicadas para exercícios. Perfeito. Então isso já resolve um pouco do que você falou. Não é que o sissy squat ele é lesivo. Ele pode se tornar desconfortável para determinadas pessoas, enquanto outras podem fazer a vida inteira e não sentir nada. Mas, por exemplo, o treinador, ele sempre tem, eu costumo dizer, ele tem uma caixinha de ferramentas. E todo mundo tem as ferramentas que gosta mais de usar, né? Então, eu particularmente nunca prescrevi sissy squat para ninguém. Mas eu não digo que é um exercício descartável. Eu digo que tem, para mim, baixa aplicabilidade. Que eu consigo substituir por outros exercícios que vão fazer um trabalho similar, sem que eu tenha que trabalhar naquela pessoa a percepção sinestésica, a técnica, a forma de executar do sissy squat. E ainda mais com a minha limitação, que eu sou um treinador de consultoria online. Então, eu estou à distância. Como é que eu vou garantir que aquilo vai ser 100% seguro se é um exercício muito mais fora do convencional? Né? Então, não é que para mim ele é ruim, é que para mim ele tem uma menor aplicabilidade, mas que não descarto se um dia for necessário para alguém. Você falou do front squat. Por que ele é tão pouco aplicado hoje em dia? Eu diria que não é só ele. Hoje eu acho que até aumentou um pouco mais o deadlift, porque hoje em dia, principalmente as pessoas mais novas, estão gostando de pegar peso. Então o deadlift é um exercício que auxilia no ganho de força e que permite você trabalhar com muito peso com segurança, porque se você não aguentar, você solta. Mas se a gente voltar ali 6, 8 anos atrás, na época que eu comecei a treinar como personal, treinar pessoas como personal, não era comum ver pessoas fazendo terra na academia. Era um exercício que foi deixado para trás como o front squat é hoje. Por quê? Eu costumo dizer que esses exercícios eles foram retirados da sala de musculação à medida que o acompanhamento da sala de musculação ficou muito menos próximo. Por quê? Você pega as academias low cost, essas que custam R$29, R$30, o professor não fica com você. Então, ele não tem tempo para te ensinar a fazer um terra. E o que ele vai prescrever? Máquina. Ele não tem tempo para trabalhar você, por exemplo, para o front squat. O que é que precisa no front squat? Uma boa mobilidade de punho. Para você segurar aqui de uma forma confortável. E ele não tem tempo de trabalhar a mobilidade de punho, de trabalhar a mobilidade de torácica, para fazer todo o ajuste da técnica para você fazer um front squat bem feito. O que é que ele faz? Prescreve o agachamento no Smith, com a barra por trás. Muito mais fácil. Então, eu acho que a comodidade do ensino fez com que esses exercícios mais complexos se tornassem menos usados. Não que sejam menos eficientes. Porque você vai falar para mim assim, beleza, mas qual a diferença de agachar com a barra nas costas versus um front squat? Qual a aplicabilidade? Quando eu escolheria fazer um ou outro? Bem simples. Por exemplo, se a gente pega um sujeito que tem baixa mobilidade de tornozelo e que ele sente desconforto lombar quando ele agacha, o que é que a gente sabe? Que provavelmente esse cara está fazendo uma inclinação excessiva do tronco para frente, na hora que ele agacha, é aquele agachamento que você joga o tronco lá na frente. E isso faz com que aumente o braço de momento para a coluna, ou seja, a distância entre o eixo que está se movimentando e a barra. Quanto mais você inclinar o tronco para frente, mais ele vai se afastar da sua coluna. Então, mais vai gerar esforço torque sobre a coluna. E isso vai trazer desconforto, principalmente quando a lombar é fraca. O que é que eu posso adaptar? Um front squat. Por quê? Porque ao deslocar o peso das minhas costas para frente, eu já melhoro a minha questão de equilíbrio. Por quê? O peso se aproxima mais do centro do meu corpo, isso faz com que eu fique mais vertical na hora que eu agacho. Então, isso me torna menos desconfortável para a lombar, porque eu tenho menos inclinação do tronco. E a barra está mais próxima da minha coluna. E isso faz com que eu agache mais vertical. E esse agachamento vertical pode ser mais confortável para mim, que tem um problema de lombar. Uma lombar enfraquecida. E, além disso, o front squat trabalha também o fortalecimento de região central, tanto abdômen como paravertebrais. Então, é um excelente exercício para quem agacha com dor nas costas. Que bom. Entende? Então, qual é a aplicabilidade? É um exercício ruim? Não. É um exercício mal aplicado, porque ele é menos convencional e demanda mais ajustes e as pessoas preferem deixar de lado. Eu uso muito uma variação do frontal squat que se chama goblet squat, que é o agachamento goblet, ou seja, taça. A pessoa segura o halterzinho aqui na frente. Eu uso muito iniciante. Por quê?
Justamente por essa facilidade de manter o tronco mais reto na hora de agachar, e isso ajuda eles a aprender a agachar, porque eles conseguem agachar mais profundo. Quanto mais você joga o tronco para frente agachando, menos profundo vira o seu agachamento. Então, com ele com o halter aqui na frente, eu crio nele todo um cenário que estimula ele a agachar mais fundo. Quando eu tirar esse halter e jogar uma barra, naturalmente, quando ele agachar pouco, ele já fala, não, eu consigo agachar menos ali. Entende? Então, é tudo como se fossem uns processos didáticos, uma progressão didática de exercícios. Aí você tem uma aplicabilidade correta. Junte-se à CBMF e garanta o seu diploma de educador físico profissional em menos de 2 anos. Sem precisar fazer faculdade de educação física, você aprenderá tudo sobre treinamento e alta performance dentro do esporte. Para mais informações, acesse o link aqui na descrição.